tema hoje é família. Nós estamos na Semana da Família e aí me incumbiram de falar sobre família hoje na quarta-feira. Eu estava pensando no que eu ia falar. Ontem eu pensei e hoje eu confesso para vocês que até 5 horas da tarde, mais ou menos, eu ainda não tinha decidido o que eu ia falar. Peguei uns livros que eu tenho sobre família, mas eu estava com uma coisa no meu coração, e aí me veio forte, falei, sim, é isso que eu vou falar. Veio no meu coração de falar sobre a parábola do filho pródigo, e falar sobre o contexto familiar dentro da parábola do filho pródigo. A parábola do filho pródigo está em Lucas, capítulo de número 15. Lucas 15, na versão da NTLH, diz a parábola do filho perdido. Diz assim: E Jesus disse ainda: um homem tinha 2 filhos. Certo dia, o mais moço disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê agora a minha parte da herança. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais moço ajuntou tudo o que era seu e partiu para um país que fica muito longe. Ali viveu uma vida cheia de pecado e desperdiçou tudo o que tinha. O rapaz já havia gastado tudo quando houve uma grande fome naquele país e ele começou a passar necessidade. Então procurou um dos moradores daquela terra e pediu ajuda. Este o mandou para a sua fazenda a fim de tratar dos porcos. Ali, com fome, ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele pensou: quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome. Vou voltar para a casa do meu pai e dizer: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Me aceite como um dos seus trabalhadores. Então saiu dali e voltou para a casa do pai. Quando o rapaz ainda estava longe da casa, o pai o avistou e, com muita pena do filho, correu e o abraçou e beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Mas o pai ordenou aos empregados: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos seus pés. Também tragam e matem o bezerro gordo. Vamos começar a festa, porque este meu filho estava morto e viveu de novo. Estava perdido e foi achado. E começaram a festa. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando ele voltou e chegou perto da casa, ouviu a música e o barulho da dança. Então chamou um empregado e perguntou: o que é que está acontecendo? O empregado respondeu: o seu irmão voltou para casa vivo e com saúde. Por isso o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho ficou zangado e não quis entrar. Então o pai veio para fora e insistiu com ele para que ele entrasse. Mas ele respondeu: faz tantos anos que trabalho como um escravo para o Senhor e nunca desobedeci uma única ordem sua. Mesmo assim,
o Senhor nunca me deu nem ao menos um cabrito para eu fazer uma festa com meus amigos. Porém, esse seu filho desperdiçou tudo o que era do Senhor, gastando dinheiro com prostitutas. Agora ele volta e o Senhor manda matar o bezerro gordo?" Então o pai respondeu: "Meu filho, você está sempre comigo e tudo que é meu é seu. Mas era preciso fazer esta festa para mostrar a nossa alegria, pois este seu irmão estava morto e viveu de novo, estava perdido e foi achado." Esse texto, ele é uma parábola. Jesus, ele conta esta parábola, ele cria esta história. Mas não é uma história mitológica. Não é uma história como falam, por exemplo, do Zeus, da Medusa, uma mulher com cabelos de cobra. Não é uma história da Hidra, de 3, de 7 cabeças. Não é uma história mitológica. Jesus, ele conta uma história, mas a característica, os personagens, era totalmente dentro do contexto da época dos ouvintes de Jesus. Era o dia a dia da época de Jesus. Um pai, 2 filhos, uma fazenda, os filhos cuidando da fazenda do pai. Era comum na época de Jesus. O que não era comum são os fatos que Jesus narra. Aquilo que Jesus narra são fatos que para os nossos dias são dignos de chamarmos de uma novela mexicana, que tudo acontece nessa história. Então aquilo que Jesus narra, ele narra para chocar os seus ouvintes. Os ouvintes de Jesus eram os fariseus, os saduceus. Eram homens da lei que pensavam ser melhores do que as outras pessoas. Por guardarem mandamentos, por estudarem a Torá, eles acreditavam que eles eram espiritualmente, vamos dizer assim, mais elevados que outras pessoas. E eles se escandalizavam de ver Jesus se reunindo e comendo com prostitutas e publicanos. Porque esse era o grupo que Jesus andava, cobradores de impostos, prostitutas, ou seja, homens e mulheres que estavam à margem da sociedade. Homens e mulheres que estavam ali à margem da sociedade. Logo, o que fica evidente é que Jesus conta para eles 3 histórias. As 3 histórias é sobre uma festa. A festa, primeiro, daquela moeda que perdeu, né? A primeira festa é da ovelha perdida. Aí então o pastor encontra a ovelha perdida e é feito uma festa. A segunda história é a história da moeda perdida. Uma mulher, ela perde uma moeda dentro de casa, as dracmas, uma dracma perdida, e aí então ela revira a casa toda até encontrar aquela moeda perdida. E quando ela encontra aquela moeda perdida, ela faz uma festa. E a terceira história é a história do filho perdido, que Jesus conta que um filho se perdeu e depois ele voltou, e é feito uma festa. O que Jesus está dizendo é que há festa no reino dos céus quando um pecador se arrepende. Quando um pecador, quando ele se arrepende, é como quando uma ovelha perdida é encontrada. É como quando uma dracma perdida é encontrada. Então, assim Deus vê um pecador que se arrepende. E essa história, então, dessa família é para falar da graça de Deus para com os pecadores. E nós sabemos que as famílias, elas são formadas por pecadores. Na família temos pais pecadores, mães pecadoras, filhos pecadores, cunhados pecadores, ou seja, famílias são disfuncionais. Famílias não são perfeitas. E muitas das vezes nós levamos problemas para uma nova família que herdamos de uma outra família. Ou seja, herdamos medos, traumas, comportamentos ruins
da nossa família com o nosso pai, com a nossa mãe, e levamos esses mesmos comportamentos para dentro do nosso casamento, da nossa casa, da nossa família. Então, família, ela tanto transfere coisa boa, como também transfere coisa ruim. Ela tanto espalha educação, respeito e bênção de Deus, como também pode espalhar rebelião, desrespeito e pecado. Então, famílias precisam ser restauradas, ganhas por Jesus, tal qual um pecador. Família, ela é como que um conjunto de pecadores, não é? Pecador é uma pessoa só. Agora, uma família é um núcleo de pecadores. Existem alguns filmes, é verdade isso, filmes na vida real, que as famílias, elas estão juntas no crime. Então, o pai, a mãe, os irmãos, a família se junta para praticar a mesma maldade. E às vezes também, no nosso dia a dia, nós vemos que certo tipo de comportamentos pecaminosos, eles se proliferam dentro da família. Por exemplo, às vezes as famílias se juntam em casa, na hora da janta, ou ali sentado na mesa, e é um momento de falar mal de alguém entre família. Então se espalha ali na família o pecado de falar mal um do outro, de alguém da igreja, do irmão, do trabalho. Então essa é a questão. Tanto o pecador quanto a família precisa do evangelho. Famílias precisam do evangelho. E esse texto mostra isso. Primeiro, esse pai, ele passa, a característica dele na parábola é como se ele fosse Deus. O irmão mais velho, Jesus está ensinando na parábola que ele é como se fosse os fariseus e os saduceus. E o irmão mais novo, eles são como as prostitutas e os publicanos. E o que Jesus está dizendo é que, primeiro, o amor do pai, na parábola, revela a compaixão de Deus, a graça de Deus. Lá no versículo 20, fala que o pai vê o filho de longe e ele corre para o filho. Vocês lembram, o filho mais novo, ele pediu o que era do pai e viajou. Gastou tudo, estava trabalhando lá, cuidando de porcos, e então ele pensa, vou voltar, vou falar para o meu pai que eu estou arrependido, e que ele me coloque para trabalhar para ele, como se eu fosse um dos empregados. E ele volta. Quando o pai vê o filho de longe, o pai sai correndo em direção do filho. Primeira coisa que, no contexto cultural da época, eu já ensinei para vocês, o pai da casa, ele não corria. Porque para ele correr, ele tinha que levantar as vestes, porque eles usavam uma túnica. E para ele levantar as vestes, ele tinha que mostrar as pernas. E era vergonhoso para um patriarca, um pai de família, mostrar as pernas. Mas aquele pai, ele não se preocupa em o que as pessoas vão pensar dele. Ele não se preocupa que os vizinhos vão comentar, você viu as pernas do vizinho? Você viu o que ele fez? Hoje, no contexto, não é dizer só viu as pernas dele, mas é dizer, você viu que ele foi atrás daquele que gastou todo o dinheiro dele com as prostitutas? Primeiro pediu a morte dele, pediu a herança. Bobo é ele que deu. Depois ele foi lá, gastou tudo, volta e ele ainda sai atrás, sai correndo atrás. Quantos de vocês não foi acusado de ter coração mole? Quanto pai e quanta mãe não foi acusado de ter coração mole com o filho? Não, o filho apronta, faz isso, faz aquilo, e você ainda corre atrás, você ainda vai lá passar a mão, você ainda vai lá fazer. É o pai. Isso é o coração do pai. O pai correu até o filho. Por quê? Porque essa aplicação reflete, uma reconciliação. Uma reconciliação. O problema que acontece nesse texto, traz para os nossos dias, é que muitos pais, eles esperam o filho,
talvez meia-noite, 1 da manhã, ou no outro dia, e é a hora da bronca, não é? E aí o pai espera, o pai vai reconciliar depois que o filho falar tudo. Pai, me perdoa, eu fiz isso, eu não vou fazer mais, e o pai fica assim, tá. E aí o filho fala, depois que o filho ficou em silêncio, o pai tasca a falar mais 2 horas em cima, e depois, vai para dentro antes que eu te ponha de castigo, ou não, né? Ou já está de castigo. Sabe o que é interessante com esse pai aqui? Esse pai aqui não é modelo para a gente, não. Esse pai aqui da Bíblia diz que o filho pensa, eu vou chegar em casa e vou falar para o meu pai: pai, eu pequei contra o céu, pequei contra ti, me trata como um dos seus empregados. Esse era o discurso do filho. Aí o filho volta. O pai sai correndo na direção do filho. Aí o filho começa: pai, eu pequei contra o céu, pequei contra ti. Antes do filho falar, o pai já abraçou ele e já chamou: olha, traz ali um anel, traz ali uma sandália e põe no pé dele. Esse pai não está, né, ele reconcilia antes de esperar o filho falar tudo. E aqui nos ensina que nós precisamos, como pais, sondar a reconciliação. Reconciliar não significa você não educar. Reconciliar não significa você não conduzir o caminho que deve andar. Agora, aqui nos ensina que às vezes a gente guarda rancor, guarda mágoa, trata brutalmente, arduamente. E não é isso que a graça de Deus faz. Já pensou se Deus nos tratasse todas as vezes que pecássemos, quando nós tratamos os nossos filhos, quando eles desobedecem? Não é como você trata os seus netos, tá? Que neto nós somos mole. É como você tratava os seus filhos. É como você trata hoje os seus filhos. Então, Deus não nos trata como nós tratamos os nossos filhos. Então, aí nos ensina a Bíblia o padrão da reconciliação, o padrão do perdão. Então, essa parte mostra como tratar um filho que pecou. Como tratar um filho que busca a reconciliação. Porque não está falando aqui do pai indo atrás do filho lá quando o filho estava gastando. Fala aqui do pai que foi até o filho quando o filho voltou para se reconciliar. Então, quando há arrependimento, quando o filho busca a reconciliação, brigar não vai adiantar. Primeiro precisa de acolhimento, primeiro precisa de pertencimento, precisa de demonstrar que tem valor e que é uma família. É isso que ele faz. Esse pai ganhou o filho, dando para o filho aquilo que o filho não esperava. O filho esperava dormir com os empregados e ficar com os empregados. O filho chega em casa e recebe uma túnica, uma sandália e um anel. O pleno direito de família. Ele sabe, eu não merecia nada disso. Somos nós, quando pecamos, aprontamos, fazemos aquilo que desagrada a Deus, e a gente pensa: eu não mereço. E aí você vê quantas bênçãos Deus derrama sobre a nossa vida. E fala assim: eu não merecia nada disso. É como que Deus está dizendo: se você entendeu e aprendeu que você não merecia nada disso, vá e faça o mesmo. Trate outros como eles não merecem. E faça porque eu fiz com você. Então nós queremos ser tratados de uma forma e tendemos a tratar de outra. Outro ponto aqui. O afastamento do filho mostra os perigos da autonomia sem maturidade. É quando a gente dá autonomia para os filhos, mas eles não têm maturidade para isso. Dá um carro antes da hora, dá um cartão de crédito antes da hora, dá um celular antes da hora, deixar namorar antes da hora.
tudo é dar autonomia sem maturidade. Esse filho chegou para o pai e pediu: pai, me dá a minha parte na herança. E o pai deu. E o que ele fez com a parte na herança dele? Acabou com tudo. Então, esse texto mostra que nem tudo que os nossos filhos nos pedem, eles estão preparados para receber. Então, faz bem, às vezes, dizer não. É preciso avaliar a maturidade dos nossos filhos. Sabe aquele velho golpe do filho querer um animal de estimação e depois quem vai cuidar, limpar, tudo é o pai e a mãe? Não tem maturidade para ter as coisas. Então é necessário ter essa maturidade. E esse filho, quando ele pediu a herança do pai dele em vida, é como que ele desejou que o pai estivesse morto. E muitas das vezes os filhos, eles têm pensamentos e desejos que não são tão bons. Um filho fala assim: já vi filhos dizendo assim: eu queria que o meu pai e minha mãe não estivessem vivos. Porque eles achavam que se o pai não estivesse vivo, eles teriam liberdade. Ou disse assim: não vejo a hora de ter 18 anos e não estar mais morando nessa casa. Eu não vejo a hora de ter o meu trabalho e ter o meu dinheiro e fazer as minhas coisas. São pensamentos que ainda mostram que a gente não conhece o mundo. Não conhece o mundo. A pior coisa que o mundo pode te dar é liberdade. Eu vou dizer para vocês, a pessoa que tem mais liberdade no mundo, você não quer ser igual ela. Ali no centro, está cheio de pessoas que tem o dia inteiro sem fazer nada, faz o que quer, quando quer, a hora que quer. Chama-se morador de rua. Sabe o que é um morador de rua? É alguém que não quer se submeter a autoridade nenhuma. Um abrigo, tem que chegar a tal hora? Não quero. Tem que sair tal hora? Não quero. Tem que comer tal hora? Não quero. Na minha casa, minha família? Não quero. São pessoas que têm dificuldade de conviver com outras pessoas, de submeter-se a horários, de submeter-se a regras. Submissão a regras, horários, é característica de maturidade e você viver em um ambiente social. Então um filho quando diz o seguinte: pai, me dá o meu dinheiro que eu vou gastar como eu quero. Se eu quiser acordar 10 horas da manhã eu acordo. Se eu quiser dormir 2 da manhã eu durmo. Se eu quiser fazer uma festa tema espanhol eu faço. Se eu quiser chamar meus amigos e tomar um drink eu faço. É isso que esse filho queria. Pegar o dinheiro e fazer com o dinheiro o que ele queria, a hora que ele queria. É a mesma coisa. Então, se o teu filho te pede para namorar, ele quer fazer alguma coisa dentro do namoro dele, que hoje ele não faz. Se ele te pede um celular, é porque ele quer fazer no celular uma coisa. Tudo que eles pedem para a gente, eles querem fazer algo. Eles querem ter mais liberdade. Então, esse texto está dizendo, não está dizendo para não dar essa liberdade, mas está dizendo para avaliar se tem maturidade para ter aquela autonomia. Porque a autonomia sem maturidade traz destruição. Terceiro ponto aqui. O filho mais velho revela o perigo do orgulho e da falta de empatia. Agora temos um filho que tem ressentimento. E isso aqui nunca acontece, né, irmão? Só acontece na Bíblia. Não existe nas nossas famílias quando um irmão tem ciúmes e ressentimento do outro irmão, né? Porque o pai dá mais para aquele, o pai faz mais para aquele. Isso não acontece, isso acontece na Bíblia, né? Aqui, e aqui, já que seu Jefferson Trivia, você está olhando para o seu irmão, aqui está dizendo que é o mais velho que tem isso, não é o mais novo. Aqui está dizendo que esse é incrível, irmãos, que a Bíblia mostra que o pai foi atrás dos 2 filhos. Diz que o mais novo gastou tudo, voltou e o pai correu até ele e as recebeu de volta. E quando a festa estava acontecendo à noite, fala que o filho mais velho chegou do campo e viu a festa acontecendo e falou: o que está acontecendo?
E aí falam para ele, um dos empregados, ele pergunta, o seu irmão mais novo chegou e o seu pai matou um bezerro gordo. O que o empregado disse, lembra aquela vaca que estava lá engordando para a festa, para um momento especial? Né? Provavelmente o filho mais velho devia passar e falar assim, um dia no meu casamento a gente vai comer você. Um dia, quando eu assumir essa fazenda, a gente vai comer você. E aí, o filho mais novo sai com 1/3 daquilo que é do pai, gasta tudo, e o irmão mais velho deve ficar em casa, e todo o café da manhã, toda vez que ele tem que trabalhar na fazenda, ele tem que trabalhar em dobro, porque o mais novo saiu e deixou o trabalho para ele. E ele fala assim, nossa, que raiva que eu tenho dele. E aí, quando ele chega e fala assim, seu irmão mais novo chegou e seu pai mandou matar aquela vaca lá, aquela gorda. Diz que ele não queria entrar. Ele achou um ultraje. Falou assim, o que meu pai matou para ele? Eu sirvo ele todos esses anos, ele nunca me deu um cabrito para comer com os meus amigos. E aí ele guardou o que no coração? Ressentimento. E aí o pai chega e fala assim para ele, meu filho, né? Chama ele para entrar e ele diz que, olha pai, você fez isso? E esse texto mostra primeiro, o filho mais velho, ele queria ser elogiado pelo pai, é isso que eu enxergo, porque o pai diz para ele, tudo que eu tenho é teu, o teu irmão levou, e era a lei do Antigo Testamento, a herança dividia em 3 partes, o filho mais novo ficava com 1/3, e o filho mais velho ficava com 2/3, então ele tinha o dobro daquilo que o irmão dele levou, e o pai disse para ele, tudo que eu tenho é teu, você tinha o dobro, você tem o dobro do que o teu irmão tem, então você falou que eu nunca te dei um cabrito, mas quanto tem aí, você poderia usar quando você quisesse, porque é tudo teu. Mas ele ficou ressentido. Será que porque ele queria que o pai dissesse para ele, meu filho, né, hoje é domingo, vamos celebrar, eu mandei matar aquela vaca para você. O pai está dizendo o seguinte, nós tínhamos que nos alegrar porque esse filho se perdeu. O que o pai estava dizendo é o seguinte, você me dá alegria todo dia. Você não se perdeu. Você estava aqui comigo. E nós poderíamos fazer festa todos os dias. Mas o ressentimento desse filho é porque ele queria que o pai o tratasse de uma outra forma. Então, às vezes, dentro da família, o nosso coração, o coração dos filhos, a gente cria ressentimentos porque a gente cria expectativas. Queria que ele fizesse isso para mim, queria que ela fizesse aquilo para mim, queria. Queridos, e às vezes a pessoa não vai fazer o que a gente quer, mas faz outras coisas para nós, e a gente não vê. Às vezes, aqui entra, é um livro bem conhecido, acho que você já conhece, do Gary Chapman, chamado As 5 Linguagens do Amor. Não estou dizendo que aquele livro é certo em tudo, não estou dizendo que é errado, o que eu quero dizer é que não é só 5 linguagens, tem muito mais. Mas esse livro é fácil de explicar esse contexto para vocês entenderem. Esse livro vai falar que cada pessoa se comunica o seu afeto de uma forma diferente. Então, tem pessoas que demonstram afeto falando, dizendo palavras, elogiando, meu amor, você está linda hoje, né? Fala palavras bonitas. Tem outro que não gosta de falar palavras. O negócio dele é comprar presente, ele prefere passar no mercado, comprar um chocolate, comprar um sapato, comprar um perfume, e ele demonstra que ele ama dando um presente, e o outro demonstra falando que ama. O problema é que aquele que acha, né, que demonstra amor falando, espera assim,
Meu marido nunca fala nada para mim que me ama. Minha esposa nunca fala nada para mim. Meu filho nunca fala nada para mim. Mas não é a linguagem dele falar, a linguagem dele é outra. Então você criou expectativas em o seu cônjuge ou seu filho fazer uma coisa para você, e na cabeça dele, ele te ama tanto e está fazendo tudo por você, mas ele está fazendo de outro jeito. Então, é a expectativa de comunicação. E aqui acontece isso. O pai demonstrou um amor para o filho, dizendo, tudo que eu tenho é teu. Mas o filho achava que o pai não amava ele. Eu vou terminar aqui, mas isso aqui é muito sério, irmãos. Imagine que esse pai é Deus, e nós somos os filhos, e uma pessoa ser herdeiro de 2/3 do reino de Deus, e no final achar que Deus não ama ela. Ser herdeiro de 2/3 do reino de Deus, e ficar com ciúme e inveja de outros irmãos, de dizer para Deus, é injusto o que Deus faz, como Deus faz. Então, é muito sério. Ressentimento. Termino aqui. A casa do pai é um lugar de restauração, e o pai ensina a reconciliar o lar inteiro. O pai pode ver que ele reconcilia. Ele vai buscar o filho que estava perdido, e depois ele sai para fora tentar trazer o filho ressentido para dentro. O pai, ele é um exemplo para nós de reconciliador. A família tem que ter um reconciliador. Não pode ter na família um isqueirinho, que joga um membro da família contra o outro, que joga um pai contra o filho, joga o filho contra o pai. Não é quem veio para matar, roubar e destruir, quem é o divisor, quem é o acusador, é o inimigo. Então, que jamais venhamos acusar ninguém, que não venhamos acusar um pai diante de um filho, que não venhamos acusar uma mãe diante de uma filha. Então, deve haver reconciliação, e o pai é aquele que reconcilia e é aquele que restaura. As famílias ficam em pé quando há um reconciliador. Na minha família, tem uma reconciliadora. Eu estava conversando com uma tia minha, e os meus tios, filhos da minha avó, eles são, pense numa família que briga e se ama ao mesmo tempo. Na época da minha avó, era um final de semana, uns bebiam umas cervejas a mais, e aí pronto. O final de semana já virava em amarga. Um brigou com o outro, e aí ficavam sem se falar, os irmãos. E maioria das vezes era por causa da mãe. Porque a mãe faz mais para você, porque a mãe faz mais para você, porque a mãe isso, porque a mãe aquilo. E eu morava com a minha avó, que era a mãe de todos eles. E aí eu via a bichinha, ficava no meio dos irmãos. E aí eu morava com ela, eu via que as filhas, o filho ia lá visitar ela, e aí ela ficava ali, mas não faz assim, o seu irmão, não faz assim. Aí vinha o outro irmão falar daquela que tinha que acabar de sair, a minha avó falava, não faz assim, não faz assim. Aí a minha avó faleceu. Pense que agora, né? E aí, quando a minha avó faleceu, tinha uns que, falei assim, pronto, agora esses 3 vão se pegar. Esses 3 vão ficar longe. Mas aí apareceu uma outra irmã, que ela é a coringa, ela está na casa de todos. Aí ela fala, não faz assim, não faz assado, e junta um aqui, e junta o outro ali, e aí faz um Natal na casa dela, e leva todo mundo para a casa dela. E aí na casa dela, e na frente dela, eles não brigam. Não porque ela é um sargentão, mas porque eles não querem magoá-la, porque eles gostam dela, eles amam ela. Esse é o poder de um reconciliador. É alguém que consegue controlar ânimos e unir a família.
O último aniversário da minha avó tinha mais de 70 pessoas na minha casa. Tudo família, de bisneto a trisneto. Agora não tem mais isso. Mas sempre na casa dessa minha tia reconciliadora é que tem mais pessoas quando tem final de ano. Então, é produtivo, é bíblico ser um restaurador e um reconciliador. Tanto que Jesus disse em Mateus capítulo 5, né? Bem-aventurados são os pacificadores, porque deles é o reino dos céus. Amém? Senhor, eu quero orar, Senhor, por essas famílias, abençoá-los. Em nome de Jesus, os guarda. E que eles venham guardar a Tua palavra e andar na Tua presença. Sê com eles, Senhor. Eu te peço, em nome de Jesus. Amém.